Você acredita que alguém pode, sem saber, entregar o próprio filho nas mãos das trevas? Já parou para pensar o que acontece quando tocamos em coisas espirituais sem entender o peso delas? Hoje eu vou te contar algo que aconteceu comigo. Algo que parecia apenas um costume, mas que abriu as portas para o inferno na minha vida. Mas quero que você saiba de uma coisa. Assim como eu fui liberta, existe uma saída para qualquer escuridão. E no final deste testemunho você vai ver como o poder do sangue de Jesus não apenas quebrou essas maldições, mas transformou a minha vida de uma forma que nem eu acreditaria se não tivesse vivido. Minha vida começou marcada pela rejeição. Minha mãe, ainda muito jovem e já com 3 filhos pequenos, não queria mais uma gravidez. Ela tentou interromper a minha vida antes mesmo que eu viesse ao mundo, mas Deus não permitiu. Cresci em um lar cheio de abusos. Meu pai era agressivo, bebia muito, batia na minha mãe e muitas vezes em nós também. Não havia religião verdadeira em casa. Éramos católicos de tradição, mas a fé não passava da porta para dentro. Eu cresci cercada de dor, violência e pobreza, acreditando que esse era o destino da minha vida. Quando ainda era adolescente, os abusos me tornaram uma jovem rebelde. Respondia, gritava, carregava dentro de mim toda a raiva acumulada. Foi nesse período que conheci o pai do meu filho em uma viagem à Bahia. Tinha apenas 17 anos quando engravidei e fui morar com ele. Foi aí que a minha vida entrou em um território ainda mais sombrio. A família dele tinha práticas espirituais estranhas. Bruxaria, feitiçaria, satanismo. Para eles era algo normal, como se fosse apenas mais uma religião. Eu não entendia nada, não tinha discernimento e simplesmente aceitava. Quando meu filho nasceu, a tradição dizia que ele deveria ser batizado na igreja católica, mas também em um templo que hoje sei que era satânico. Eu era jovem, ingênua e sem direção. Sem compreender a gravidade do que estava fazendo, aceitei. Levei meu bebê para ser apresentado naquele lugar, sem imaginar que estava colocando minha família em uma batalha espiritual muito maior do que poderia suportar. Se você está assistindo meu relato até aqui, quero que entenda algo. Quando abrimos a porta para o mal, cedo ou tarde, ele vai cobrar o preço. Mas também quero fazer uma promessa a você. No final desse testemunho, você vai ver como o poder do sangue de Jesus não apenas quebrou essas maldições, mas transformou a minha vida de uma forma que nem eu acreditaria se não tivesse vivido. Depois daquele batismo, as coisas começaram a mudar de forma estranha. Senti presenças sombrias no meu quarto. Um dia, uma sombra enorme entrou enquanto eu estava deitada. Ao mesmo tempo, no canto oposto havia uma luz. Tentei orar. Tentei juntar as mãos para clamar, mas meu corpo inteiro ficou paralisado. Minha boca não se movia. Era como se alguém tivesse tampado minha voz. O que muitos chamam de paralisia do sono, eu vivi na carne. Mas naquela noite, mesmo sem conseguir falar, meu coração só conseguia gritar uma palavra: Jesus. E foi esse nome que começou a mudar tudo. Naquela noite em que vi a sombra escura se aproximando e não conseguia me mover, algo dentro de mim despertou. Eu não conhecia Jesus de verdade, não tinha sido ensinada em nenhuma fé sólida, mas bastou o seu nome na minha mente para que a escuridão recuasse. Foi ali que percebi que, mesmo sem entender, o coração sabia para onde clamar. Aquela experiência me marcou profundamente, mas ainda era só o começo da batalha. Quando voltamos para Minas, comecei a trabalhar em uma padaria. O dono era cristão e falava de Jesus com uma convicção tão grande que me deixava curiosa. Eu nunca tinha ouvido alguém falar de Cristo daquele jeito. Ele me contava sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, e eu ficava maravilhada. Lembro que um dia ele começou a chorar enquanto falava comigo e disse: "Eu não sabia que ainda existiam pessoas que nunca ouviram realmente sobre Jesus." Aquilo me fez pensar: será que eu estava tão perdida assim? Tão distante da verdade? Com o tempo, levei meu filho até a padaria. O dono olhou para ele e disse: "Eu vejo uma gaiola espiritual ao redor dele. Alguma oração foi feita sobre esse menino?"
Na hora eu lembrei do batismo no templo satânico e confessei. Ele imediatamente me ensinou a orar, a clamar o sangue de Jesus sobre meu filho todas as noites. Eu obedeci. Poucos dias depois, algo extraordinário aconteceu. Meu filho, que era lento para andar e falar, começou a se desenvolver como se tivesse sido liberto de algo invisível. Pela primeira vez, vi com os meus próprios olhos o poder do nome de Jesus agindo dentro da minha casa. Mas a caminhada não foi fácil. Eu ainda estava cheia de feridas, carregava rebeldia no coração e continuava em um relacionamento abusivo. Muitas vezes pensei em tirar minha própria vida porque não via saída. Eu não sabia como pedir ajuda, não sabia que existia um Deus que poderia me dar forças. Em meio às ameaças e ao medo, só consegui dobrar os joelhos e dizer: Senhor, tira-me daqui. Foi pela graça que consegui me separar. Mas quando fiquei sozinha, mergulhei em um vazio ainda maior. Comecei a me perder nas festas, nas drogas, no álcool. Tudo que eu nunca tinha experimentado, eu quis provar. Achava que liberdade era isso, fazer o que desse vontade. Mas quanto mais eu buscava, mais vazia me sentia. À noite não conseguia dormir sem me entorpecer. O silêncio era insuportável, porque dentro dele vinham a solidão e a dor. Foi nesse abismo que tomei uma decisão. Se Deus existia, eu precisava conhecê-lo. Comprei uma Bíblia pela internet. Quando ela chegou, tremi de medo ao abrir, porque desde pequena ouvi que ler a palavra enlouquecia as pessoas. Mas dentro de mim havia um clamor. Senhor, se eu tenho um propósito, se tu realmente me criaste, mostra-me. E foi assim que pela primeira vez mergulhei nas Escrituras. As palavras que li apareciam saltar da página para minha vida. Tudo fazia sentido. A cada versículo, eu sentia como se Deus estivesse falando diretamente comigo. E é aqui que quero te lembrar da promessa que fiz no início, que você veria o poder de Jesus quebrando as correntes mais pesadas, pois foi exatamente isso que aconteceu. A mesma jovem que havia batizado o filho em um templo satânico, agora estava descobrindo que existia um Salvador, que não apenas liberta, mas também restaura. E ele estava começando uma obra em mim que ninguém jamais poderia apagar. Depois daquela primeira noite em que abri a Bíblia e clamei a Deus, algo sobrenatural começou a acontecer dentro de mim. Eu lia um versículo e no dia seguinte parecia que a vida me mostrava exatamente aquilo na prática. Era como se o próprio Deus estivesse me ensinando a reconhecer a sua voz. Passei a perceber sinais, experiências, até situações corriqueiras que confirmavam as Escrituras. No fundo eu sabia. Jesus estava me chamando para um caminho de transformação. Mas ao mesmo tempo as trevas não queriam me soltar. As experiências sobrenaturais negativas se intensificaram. Comecei a ter visões, sonhos perturbadores e muitas vezes acordava com aquela mesma sensação de estar presa, sem conseguir me mover. A diferença é que agora eu sabia um segredo. O nome de Jesus tem poder. Mesmo quando minha boca não se abria, dentro de mim eu clamava: Jesus me ajuda! E invariavelmente a opressão cessava. O inimigo tentava me paralisar, mas era impossível resistir à presença do Filho de Deus. Foi nesse período que comecei a conversar com minha irmã, que morava em Belo Horizonte e frequentava uma igreja. Desesperada, eu escrevia para ela, contando sobre as visões e os ataques espirituais. Ela então me apresentou a uma pastora que, depois de ouvir meu relato, apenas sorriu e disse: Seja bem-vinda ao reino. Naquele momento eu não entendia muito bem, mas algo em mim reconhecia que era verdade. Eu tinha entrado em uma nova realidade. Uma batalha espiritual estava em curso, mas agora eu não lutava mais sozinha. Com isso, passei a frequentar uma igreja em minha cidade. Eu estava sedenta, queria conhecer mais de Jesus, queria experimentar aquela liberdade que tanto falavam. Nos cultos, sentia uma presença tão forte que chorava sem parar. Comecei a compartilhar em redes sociais o que Deus estava fazendo comigo, mesmo sem ter pleno entendimento. Era como se eu fosse uma criança aprendendo a andar, mas já testemunhando os primeiros passos. Muitas pessoas achavam estranho, outras zombavam, mas algumas começaram a se aproximar de Cristo só de ver a mudança na minha vida.
Ainda assim, eu tinha dúvidas, feridas e um coração cheio de marcas do passado. O processo não foi imediato. Chegou um momento em que percebi que não bastava apenas sentir a presença de Deus. Eu precisava de cura, precisava aprender a perdoar, precisava ser liberta das correntes invisíveis que ainda me aprisionavam. Foi nesse ponto que comecei a jejuar e orar de madrugada. Sem saber direito como fazer, eu apenas buscava, e o Espírito Santo se revelava pouco a pouco. E aqui quero fazer uma pausa para falar diretamente com você, que está acompanhando essa história. Talvez você esteja passando por noites escuras, sofrendo ataques invisíveis, ou até sentindo que não tem forças para continuar. Mas saiba disso. Se até eu, perdida, ferida e sem direção, pude ser alcançada pelo amor de Cristo, você também pode. O mesmo Jesus que me resgatou é capaz de entrar agora na sua vida, na sua casa e transformar sua história por completo. E já que você chegou até aqui, quero te convidar a assistir também a um vídeo muito especial. Ex-Bruxa revela 4 tipos de cristãos que fazem até o diabo recuar. Esse conteúdo vai abrir ainda mais seus olhos para entender como o inimigo age, mas principalmente como Jesus dá autoridade a quem o segue de verdade. Com o tempo, percebi que seguir a Jesus não era apenas sentir momentos de paz ou experimentar livramentos. Era viver uma transformação completa. Entreguei-me de coração e decidi ser batizada. Achei que depois disso a caminhada seria mais fácil, mas foi exatamente o contrário. A batalha espiritual ficou ainda mais intensa. Eu não entendia, mas hoje sei que quando alguém decide viver para Cristo, o inimigo se levanta com força para tentar impedir o avanço. Mesmo assim, havia algo novo em mim. Agora eu tinha armas espirituais. Comecei a experimentar libertações físicas, senti correntes caindo da minha vida. Mas também descobri que ainda carregava dores do passado, feridas abertas da infância e do relacionamento abusivo. O Senhor começou a me conduzir a um processo de cura interior. Era como se Ele estivesse abrindo cada ferida antiga, não para me machucar novamente, mas para curar de uma vez por todas. Esse processo não foi fácil. Eu precisei enfrentar lembranças dolorosas, reconhecer erros, liberar perdão a pessoas que me haviam destruído por dentro. Um dia, o Espírito Santo me fez entender algo que mudou minha visão. Assim como eu fui ferida, quem me feriu também carregava suas próprias correntes. Eles também precisavam de Jesus. E se o Senhor me amava apesar das minhas falhas, Ele também amava aqueles que me machucaram. Foi nesse momento que aprendi o verdadeiro significado do perdão. Lembro-me de quando deixei Minas e me mudei para São Paulo. O Senhor havia preparado um novo lar, uma nova fase, e eu sabia que não era coincidência. Era como se Deus estivesse me chamando para um momento abraâmico, para sair da terra que eu conhecia e confiar totalmente em sua direção. Chegando lá, ainda senti solidão, ainda chorei, ainda enfrentei períodos de vazio, mas já não era a mesma pessoa. Agora eu sabia quem clamar, sabia em quem confiar. Foi nessa fase que encontrei uma igreja que me recebeu de braços abertos. Diferente das experiências anteriores, senti acolhimento, cuidado e direção. A pastora me ajudou a caminhar em passos firmes, discipulando-me, ensinando-me a jejuar, a orar, a entender a palavra. Descobri que Jesus não queria apenas me salvar, mas também me curar por dentro e restaurar tudo aquilo que o inimigo tinha roubado da minha vida. E foi assim que comecei a ver os frutos. Minha relação com minha família foi sendo restaurada pouco a pouco. Antes havia apenas distância e dor, mas agora começávamos a conversar, a rir e principalmente a falar de Deus. Aqueles que antes me criticavam por estar fanática, começaram a enxergar a mudança em mim e a desejar a mesma transformação. Se até aqui você percebeu, a promessa que fiz no início está se cumprindo diante dos seus olhos. Aquele batismo em um templo satânico, que parecia ter selado o destino da minha vida e da vida do meu filho, foi desfeito pelo poder de Jesus. Ele entrou na minha história, quebrou as correntes, curou as feridas
e me mostrou que existe vida abundante do outro lado da cruz. Hoje eu posso afirmar: nada, absolutamente nada, é capaz de resistir ao sangue de Cristo derramado por nós. Se Ele fez comigo, também pode fazer com você. Hoje, olhando para trás, consigo ver com clareza cada detalhe da mão de Deus na minha história. Eu, que comecei a vida rejeitada no ventre da minha mãe, cresci em um lar de abusos, mergulhei em práticas espirituais perigosas sem sequer entender e cheguei a apresentar meu filho em um templo satânico, fui alcançada pela graça de Jesus. Ele me mostrou que não importa quão longe alguém esteja, sua luz sempre será mais forte do que qualquer sombra. No início, eu não acreditava que pudesse existir libertação real. Achava que a dor e a escuridão eram parte do meu destino, que eu sempre carregaria o peso da rejeição, da violência e dos erros do passado. Mas Jesus me provou o contrário. Quando clamei por Ele em meu quarto, paralisada pelo medo, Ele se manifestou. Quando eu não sabia orar, Ele me ensinou. Quando todos me abandonaram, Ele permaneceu. E quando eu achei que minha vida não tinha mais saída, Ele abriu o caminho. Talvez você esteja assistindo agora e se identificando com alguma parte da minha história. Talvez sua luta não seja igual à minha, mas a dor, a solidão e o vazio que sente podem ser parecidos. Quero que saiba que existe esperança. Não importa quantas vezes você caiu, nem quantas escolhas erradas já fez. A mesma promessa que Deus cumpriu em mim está disponível para você. Jesus pode transformar qualquer vida, pode restaurar qualquer família, pode quebrar qualquer maldição. E é aqui que a promessa que fiz no início se cumpre. Eu disse que você veria como o poder do sangue de Cristo é maior do que qualquer obra das trevas. Pois hoje você ouviu. Meu filho, que foi entregue em um templo das trevas, foi liberto pelo poder do nome de Jesus. Eu, que vivia presa em correntes de medo, abuso e pecado, fui transformada em uma nova criatura. E isso não é apenas uma história bonita, é a realidade de todos que entregam sua vida a Ele. Quero que essa verdade penetre no seu coração. O mal pode tentar se disfarçar de luz, pode enganar, pode até prender por um tempo. Mas diante de Jesus, ele sempre cai. O inimigo não tem a palavra final. O único que tem poder para escrever o destino da sua vida é Cristo, e Ele escreve com amor, graça e redenção. Por isso, não adie mais a sua decisão. Se hoje você ouviu meu testemunho, foi porque Deus quis falar diretamente com você. Ele está batendo a porta do seu coração. Abra, entregue-se, deixe que o mesmo poder que me libertou também alcance você e sua casa. E lembre-se, tudo o que procurei em lugares errados, encontrei em Jesus. A paz que não achei nas festas, o amor que não recebi no mundo, a liberdade que não encontrei no pecado, eu recebi quando dobrei meus joelhos diante do Salvador. Ele é real, Ele é vivo e Ele está te chamando hoje. Essa é a moral da minha história. Nunca é tarde demais para ser transformado. O sangue de Cristo é suficiente para mudar até o passado mais marcado pelas trevas. Se Ele fez comigo, pode e vai fazer com você. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento para agradecer pelo que fizeste na minha vida. Eu sei de onde o Senhor me tirou, sei a escuridão em que eu vivia e hoje posso testemunhar a luz que me alcançou. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa história. Que o Teu Espírito Santo visite cada coração, cada lar e traga a mesma libertação que um dia trouxe para mim e para o meu filho. Eu declaro em nome de Jesus que todas as correntes espirituais sejam quebradas, que todo espírito de medo, de depressão, de engano e de opressão seja lançado por terra agora. Que cada pessoa que se sente perdida saiba que não está só, porque o Senhor é soberano, o Deus conosco. Toca, Senhor, aqueles que choram em silêncio, aqueles que pensam que não têm saída, aqueles que acreditam que suas escolhas os condenaram para sempre. Mostra, Pai, que a Tua graça é maior que qualquer erro, que o Teu perdão é mais profundo que qualquer pecado. Senhor, cobre cada um com o Teu sangue precioso. Dá-lhes força para se levantarem, coragem para Te buscarem e fé para crerem que o melhor ainda está por vir.
Eu oro para que testemunhos de transformação brotem da vida de quem escuta agora, para que famílias sejam restauradas, corações sejam sarados e vidas sejam resgatadas pelo poder do teu amor. E declaro com fé: Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. Nenhuma vida é pequena demais, nenhum pecado é grande demais, nenhum passado é escuro demais que o teu poder não possa redimir. Obrigada, Senhor, por me salvar. Obrigada por mostrar que existe esperança em ti. E que todos aqueles que ouvirem essa oração sejam alcançados pelo teu amor hoje mesmo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esse testemunho tocou o seu coração, quero que você leve uma certeza com você. Não importa o quanto a sua vida tenha sido marcada pela dor, pelas escolhas erradas ou pelas trevas, Jesus pode transformar tudo em um novo começo. Ele fez isso comigo, ele fez isso com o meu filho e ele também pode fazer com você e com a sua família. Você não está sozinho. Há esperança, há redenção e a vida em Cristo. Que este testemunho seja uma chama de fé para você nunca desistir de buscar o Senhor. E antes de encerrar, quero te fazer um convite especial. Se inscreva agora no canal Mundo do Saber. Aqui você vai encontrar mais mensagens, reflexões e testemunhos que vão fortalecer a sua fé e te mostrar a cada vídeo que Deus continua agindo nos dias de hoje. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e permita que a palavra continue transformando a sua vida. Que Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo.